Olá, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te falar qual é a diferença entre lucro e faturamento. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Fernanda Fressato, eu sou advogada, empreendedora, presto consultoria empresarial e hoje eu quero te falar uma dúvida de vários e vários alunos meus, que é a diferença entre lucro e faturamento. Inclusive, quando eu fiz um post sobre isso lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue lá no Instagram, porque tem muita coisa legal. Todo dia eu posto um conteúdo novo, tem caixinha de pergunta para você fazer a sua pergunta e eu responder exclusivamente você. Então, vai lá, o meu arroba é FressatoFernanda, que é meu nome, só que ao contrário, e o link também vai estar aqui na descrição desse vídeo. E foi um dos posts que teve o maior alcance, o pessoal comentou bastante sobre essa diferença entre lucro e faturamento. Então, o que é lucro? O que é faturamento? Por que isso importa afinal, né? Por que importa saber a diferença entre lucro e faturamento? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero te dizer o quanto é importante você separar o caixa da sua empresa do seu caixa pessoal. Provavelmente você já sabe disso, né? Então é essencial que você saiba qual é o dinheiro da empresa e qual é o seu dinheiro. Esses dinheiros não podem se misturar. Então não dá pra você ir no caixa da sua empresa e tirar todo dia R$50 pra ir no mercado e fazer uma compra. Não dá. Até dá, desde que isso fique dentro do seu fluxo de caixa. Então é importante que você saiba qual é o dinheiro da tua empresa. E isso importa porque o primeiro conceito, que é o conceito de faturamento, faturamento é tudo que entra no caixa da tua empresa. Então tudo, absolutamente todo o dinheiro que entra na tua empresa é faturamento. Numa visão bem simplista da coisa, vamos supor que você tenha 50 produtos e esteja vendendo esses produtos a R$10 cada um. Então você vende... O que você vende? Você vende x-salada, tá? Então você vendeu 50 x-saladas em um dia, a R$10 cada um. No final do dia, o teu faturamento foi de R$500, certo? Então... isso é faturamento, é todo o dinheiro que entra no seu caixa da empresa. Além disso, também faz parte do seu faturamento aportes. Então, se você colocar um dinheiro externo, um dinheiro pessoal seu, fez uma sociedade com alguém, tem um investidor que vai colocar dinheiro na tua empresa, isso também faz parte do faturamento, tá? Então, aportes, todo o dinheiro que entra no caixa da sua empresa também fazem parte do faturamento. Claro que com relação ao investimento é um pouquinho diferente, mas entenda nesse primeiro momento dessa forma mais ampla, tá? Faturamento é todo o dinheiro que entra no caixa da sua empresa. Beleza, se isso é faturamento, o que é lucro? O lucro é todo o dinheiro que entra no caixa da sua empresa descontado os seus custos. Então, você vai pegar aqueles mesmos R$500 do x-salada, que eu te dei o exemplo anteriormente, né? Então, aqueles R$500 e você vai tirar desses R$500 o seu custo. Então, quanto que você gastou de matéria-prima, quanto que você tem de custo fixo ali na tua loja, custo de aluguel, custo de água, custo de luz, enfim... todos os custos da tua empresa, ao final do mês, você vai fazer essa subtração. Então é muito simples, né? E aí uma dúvida que sempre me perguntam, Fer, o meu dinheiro como empresário, o que é meu? Meu dinheiro é o lucro? Não. Pode ser, mas o ideal é que você defina o seu prolabore. O que é o prolabore? Prolabore é uma espécie de salário do empreendedor. Então, quando a gente tem uma empresa, é importante que a gente tenha um prolabore. Eu vou definir qual que é o valor que eu preciso para me manter como pessoa ali, pessoalmente. Então, para manter minha casa, meus filhos na escola boa, enfim, para manter toda a minha qualidade de vida que eu quero, eu preciso de R$5.000 por mês, tá? Tô chutando aqui alguns valores, mas só para você entender. Eu preciso de R$5.000 por mês. Beleza, esses R$5.000 são o teu prolabore. Então, é tipo o teu salário e ele vai entrar como custo. Então, o lucro é o que sobra depois de você pagar todos os custos, inclusive o prolabore. Beleza? Isso é importante entender. Por que é importante você entender a diferença entre lucro e faturamento? Primeiro, porque o lucro é o que você vai usar para reinvestir no teu negócio. Então, quando a gente fala de reinvestimento de lucro, então investir em marketing, que pese o marketing normalmente já faça parte do custo fixo, mas investir numa captação maior de clientes, investir num estoque maior, investir numa loja maior, fazer um investimento no teu negócio, isso vai sair do lucro. Por isso que é importante você ter clareza sobre o que
que é faturamento e o que é realmente o lucro, quanto sobrou por mês dentro do teu negócio. Você, como empreendedor, pode pegar todo o lucro para você? Pode, mas o que acontece é que aí a tua empresa não cresce. Então é importante que você tenha clareza do que é o lucro para você poder reinvestir pelo menos parte desse lucro, tá? E saber quanto você tem de faturamento, qual é o seu faturamento, é essencial em razão do enquadramento tributário, tá? Eu não vou entrar em todas as nuances aqui nesse vídeo de enquadramento tributário, porque seria uma aula só sobre isso. No meu curso tem um módulo sobre isso, né? Então, a gente não vai entrar em todas as questões técnicas, mas é importante que você entenda que para você saber qual é o seu enquadramento tributário, então, qual é a forma que você vai recolher os seus impostos, você precisa saber o seu faturamento. Porque o enquadramento tributário, ele incide sobre o faturamento. Então, por exemplo, a primeira forma ali, que é a forma mais simples do enquadramento tributário, é a MEI. Provavelmente você já conhece a MEI, talvez você até tenha uma MEI. O que é a MEI? É a microempresa individual. Então sou eu sozinha, eu empresária individualmente, tá? A MEI tem suas vantagens e desvantagens. Se vocês quiserem, posso fazer um vídeo sobre isso. Deixa aqui nos comentários. Aí você me conta se você quer que eu faça um vídeo sobre isso. Então, a MEI tem as suas vantagens e as suas desvantagens, mas é importante saber que na MEI, você só pode faturar R$81 mil por ano, tá? Então, no seu ano inteiro, no ano calendário, de janeiro a dezembro, você faturou R$81 mil apenas. Não pode passar desse valor, senão você passa do limite da MEI, tá? Então, é importante saber o seu faturamento, porque vai incidir diretamente no seu enquadramento tributário. Então, primeiro é a MEI, que é a forma de enquadramento tributário. Fer, mas eu não sou MEI, já passei desse faturamento, maravilha. Você tem que ir para outros modelos de empresa. E aí as formas de empresa, os tipos de empresa são vários, né? Você pode ir para uma EIRELI, por exemplo, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Então, se você não tem sócio, você pode ter uma EIRELI. Você pode ter uma limitada, uma sociedade limitada, que é a famosa LTDA, né? Que o pessoal fala. A limitada, você precisa de um sócio. Você pode ter uma empresa individual, que chama, que aí tem as suas vantagens e desvantagens também, mas o que é importante saber? Que passando dos 81 mil por ano, você vai para outras formas de tributação. A primeira delas é o Simples Nacional, que todo mundo fala. Afinal, o que é esse Simples Nacional? O Simples Nacional nada mais é do que uma forma unificada de você recolher os seus impostos. Se o teu faturamento, e aqui ó, faturamento de novo, por isso que é importante saber o que é faturamento. Se o teu faturamento for até 4,8 milhões no ano, você pode recolher os seus impostos pelo Simples Nacional, que é uma forma de unificação de todos esses impostos. Então ele vai unificar em um único boleto, em um único recolhimento, o CSLL, PIS/COFINS, IPI, ICMS, ISS, INSS. Então ele vai unificar todos os impostos dentro de uma única guia de recolhimento. Normalmente, o valor dos impostos fica mais baixo pelo Simples Nacional. Por isso que se o teu enquadramento tributário for esse, então se você faturou até 4,8 milhões no ano, não é lucro, é faturamento. Então todo o dinheiro que entrou dentro da sua empresa foi até 4,8 milhões no ano, você pode recolher os seus impostos pelo Simples Nacional. E aí você tem algumas vantagens também, que é a facilitação em licitação, por exemplo, tem alguns créditos, principalmente agora nesse momento de pandemia, tiveram alguns créditos para o Simples Nacional, enfim. Mas nesse momento você já vai precisar de um contador. Então saiu da MEI, a única forma tributária, o único enquadramento que não precisa de contador é a MEI. Saindo disso, você vai precisar de um contador. E aí você precisa escolher um contador da sua confiança que vai te dizer qual é a melhor forma para o seu negócio. Mas além do Simples, ainda tem algumas outras formas de enquadramento tributário. Então, Fer, eu passei de 4,8 milhões por ano. Maravilha! Então você vai para o próximo enquadramento tributário, que é o lucro presumido. Então, se você fatura até 78 milhões no ano, você precisa fazer o recolhimento dos seus impostos pelo lucro presumido, ou aí pode ser pelo lucro real, né? Qual que é a diferença? O lucro presumido é bom para empresas, é só até 78 milhões, então passou de 78 milhões no ano, você já é obrigado a ir para o lucro real, mas no lucro presumido, se a tua empresa está lucrando alto,
aqui, ó, presta atenção, você tá entendendo a diferença, a importância de saber a diferença entre lucro e faturamento? Então, se a tua empresa tem um lucro alto no ano, é importante que você vá pelo lucro presumido, porque aí a sua carga tributária vai ser menor. Em compensação, se você fatura menos de 78 milhões no ano, mas o teu lucro está muito baixo, ou você está tendo prejuízo dentro da tua empresa, é importante que você recolha seus impostos pelo lucro real, porque aí você não vai ter nenhum prejuízo no recolhimento. Então essas são as principais diferenças. E aí passou de 78 milhões por ano, você é obrigado a recolher os seus impostos pelo lucro real. Obviamente, você não vai fazer isso sozinho, você vai precisar de ajuda de um contador. Mas tem um outro vídeo aqui no meu canal que eu falo justamente sobre a importância de você ter conhecimento sobre as áreas do teu negócio. Então agora você já sabe a diferença entre lucro e faturamento. Faturamento, todo o dinheiro que entra no caixa da sua empresa. Lucro, todo o dinheiro que sobra depois de você descontar os custos. Então, tanto os custos fixos quanto os custos variáveis. E aí sim você vai ter o seu lucro. E aí você vai saber o seu enquadramento tributário. Então, se você é MEI, você não precisa se preocupar com qual é o seu lucro, porque você vai recolher os impostos únicos ali, se eu não me engano, hoje deve estar uns R$61. Você vai recolher uma guia única, é muito barato. Se você pode ficar no limite da MEI, fique no limite da MEI. Tem muita gente que fala, né, eu quero sair da MEI porque MEI não é legal, MEI não é bonito, MEI fica com o meu nome. Mas a MEI é a melhor forma de recolhimento de impostos, porque é muito baixa a carga tributária. Se você passar desse limite, aí sim, você vai ter que procurar outro tipo de empresa e vai ter que mudar o seu enquadramento tributário. E aí você pode ir para uma Eireli, por exemplo, posso fazer um vídeo sobre isso, inclusive, tá bom? Mas é importante entender a diferença entre lucro, faturamento e o que isso implica, o que isso tem a ver com o teu negócio. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no meu canal e comentar o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você já sabia essa diferença. E não esquece de me seguir lá no Instagram, porque tem muita coisa legal por lá também, tá bom? Comenta aqui o que você gostou desse vídeo e me fala se você tem alguma outra dúvida para eu fazer um vídeo bacana para você também. Um beijo para você e até o próximo vídeo.